Salve, salve, pessoal! Começando o Motor Mais para vocês, olha, hoje aqui direto de São Paulo, Autódromo de Interlagos. Nós viemos até a capital para mostrar para vocês tudo sobre a Fórmula Inter, essa nova categoria do automobilismo brasileiro. O mais interessante disso tudo, carros abastecidos com etanol. Vocês vão conhecer o piloto que está representando Ribeirão Preto com seus patrocinadores da nossa cidade, o seu carro e tudo o que envolve essa nova categoria do automobilismo. A partir de agora, então, para vocês aqui no Motor Mais, motor, velocidade, tudo aqui, ó, direto de Interlagos no Motor Mais para vocês. Interlagos mais uma vez ficou agitado com a aguardada etapa da Fórmula Inter, que o Motor Mais acompanhou de perto. Além de evidenciar o etanol brasileiro como um combustível com potencial global e alto desempenho, a Fórmula Inter foi criada por Marcos Galassi, atual diretor-geral da categoria, com a proposta de revelar novos talentos no automobilismo brasileiro. Mas ela também abre espaço para os mais veteranos, como Marcelo Zebra, que representa Ribeirão Preto no campeonato. Eu tenho um grande amigo em Ribeirão Preto, e ele sabendo que o carro era etanol, lembra, etanol Ribeirão Preto, né? E ele falou assim, pô, você vai estar andando num carro etanol, por que não representar a cidade? Você não é um ribeirão pretano, mas você pode se tornar um. Então eu aceitei esse convite, tem sido super bacana, tudo que Ribeirão está proporcionando para mim. O Ribeirão Shopping, poxa, me recebeu de braços abertos lá, fiquei 12 dias dentro do Ribeirão Shopping, fiquei amigo de todos os lojistas, pessoal que varre, segurança, todo mundo, foi muito legal. Então eu tô aí representando Ribeirão Preto, em breve eu colocar até uma bandeira de Ribeirão Preto aqui. Marcelo, e a sua carreira como piloto, ela é formada no off-road, vamos dizer assim, né? E essa experiência de correr no asfalto? Para falar da minha carreira, eu sempre gosto de iniciar dizendo que eu tenho uma carreira abençoada. Porque tudo que eu fiz, eu entrei com o objetivo e conquistei esse objetivo. Fui campeão do maior rally, na época era o segundo maior rally do mundo. O maior rally do mundo atualmente, disputado em um mesmo país, que é o Rally dos Sertões. E diversas outras provas menores que eu também consegui conquistar. E isso me trouxe muita experiência. Experiência desde estar de frente para uma câmera falando aqui com milhões de pessoas, até entrar num carro e fazer manter a minha concentração e tentar dar o meu melhor. Entendeu? Às vezes, a gente não conquista o lugar mais alto do pódio, mas o meu empenho, a minha força, a minha disposição, a minha garra é sempre para dar o melhor para quem está torcendo por mim. Já falando um pouquinho da Fórmula Inter propriamente dita. Ela tem hoje 10 pilotos e são todos pilotos com o seu perfil, por exemplo, que vieram de outras categorias, ou esse pessoal já está mais acostumado com o asfalto do que você? Todos eles, sem exceção, os 9 pilotos que vão largar aí hoje, todos eles são pilotos de asfalto. São pilotos que, primeiro que eu sou o tio Zebra, conhecido como tio Zebra. Eu tenho 47 anos e o piloto mais velho, abaixo de mim, tem 30 anos. Mas essa molecada, que eu brinco é a molecada, tem piloto de 18 anos. Então essa molecada começou com 14, 13, 12 anos andando de kart. Asfalto. Então eles têm uma noção absurda de asfalto, que eu não tenho. É a primeira vez, faz só 3 meses que eu tô andando com pneu slick, que é outra reação totalmente diferente. Quem manja meio de automobilismo sabe o que eu tô falando. Isso aqui é um detalhinho, uma freadinha a mais, acabou o teu pneu. Ele fica reto, fica chapado. Então eu tô apanhando. Na realidade eu não tô apanhando, eu estou aprendendo a andar no asfalto. Mas, mesmo aprendendo com os 10 pilotos aí, eu após 3 etapas, eu estou em 3º lugar no campeonato, a 5 pontos do primeiro. Então a minha experiência de rally, experiência de anos, 32 anos correndo, tá me empurrando aqui para incomodar a molecada. Fala um pouquinho do carro, do desempenho desse carro, desse motor, né, movido a etanol. O que você pode falar? A velocidade máxima dele é 250 aqui na reta de Interlagos, é isso? Mas a gente não está andando com toda a potência liberada.
O carro tem 190 cavalos, que ele atingiu 255 aqui na reta, mas nós estamos largando com 160 cavalos só. Como tem esses pilotos que nem eu comentei, pilotos novos que eu digo de pouca idade, a diretoria da categoria achou por bem diminuir um pouco de potência até a quinta etapa, para o pessoal realmente vestir o carro para depois dar mais potência, vai soltando gradativamente. Então hoje é um carro que atinge aqui no final, próximo à placa de 50 metros, ali antes do S do Senna, 200 km por hora. É um carro 100% nacional, não tem nada aqui que seja importado. Inclusive os pneus, mas o pneu é Pirelli, Slick não existe no Brasil. Existe, feito lá em Campinas. O carro é 100% nacional e com combustível nacional, que é o nosso etanol. Bom, eu falei muito de você, te perguntei, mas eu não perguntei da zebra, né? Essa história do Marcelo Zebra, conta um pouquinho, o pessoal deve estar curioso, vendo uma zebra aí do Madagascar, aliás, a gente tem filho pequeno, conhece todas essas coisas, né? Por que do Marcelo Zebra? É desde o começo da carreira, Marcelo? Na realidade não foi desde o começo, foi desde 96. Em 96 eu aluguei o carro para um magazine grande, importante. E esse magazine me devolveu o carro 2 dias antes do Rally dos Sertões. O carro todo zebrado. O carro era verde, eles me entregaram todo zebrado, preto e branco. Eu não tinha tempo hábil para pintar o carro para o Rally. E aí eu, louco da vida com a agência que alugou o carro desse magazine, eles me deram um cheque. Quando eu olhei o cheque, era exatamente o valor que eu precisava para correr o Rally dos Sertões. Então, ou seja, eu não ia botar nada do bolso. Eu falei assim, vamos embora de zebra mesmo, né? A equipe nem tinha nome Zebra Motorsport, que nem é hoje. Não tinha esse nome. E eu fui e os caras começaram a brincar comigo aqui em São Paulo, que era de São Paulo, saiu da Praça da Sé e foi até Fortaleza, na Praia do Futuro lá. Eles falaram assim, se você chegar lá com esse carro, nesse estado, nessas cores, você vai ser o Zebra. E fui, conquistei, cheguei, e aí, o apelido pegou, e aí essa zebrinha aqui, ó, eu tenho ela com muito carinho, desde 2010, quando eu comecei a correr aqui em Interlagos, eu comecei a utilizar essa zebra presa aqui nos bonés dos meus patrocinadores, e ela é com velcro aqui, entendeu? Então o pessoal fala assim, poxa, quando ele não tô com a zebra no boné, os caras falam, cadê a zebra? Os caras não se importam comigo, querem ver a zebra. Bom, sem essa de zebra, boa sorte pra você na corrida daqui a pouquinho, Marcelo. Valeu, vou dar o meu máximo pra completar a prova, tentar me classificar bem aí, porque eu tô em terceiro no campeonato e é super importante. E eu tenho uma boa classificação, independente de ser primeiro ou seja o quinto, sexto, sétimo, não importa. Eu tenho que me classificar bem pensando no campeonato. Valeu, obrigado. Tá aí, ó, o Marcelo Zebra. Nós vamos continuar a dar um giro aqui no paddock, levando as informações para vocês sobre a Fórmula Inter, essa nova categoria do automobilismo brasileiro que está surgindo com toda a força. Pessoal, continue no nosso giro aqui no paddock, direto de Interlagos. Em homenagem a Interlagos, um dos circuitos mais famosos do mundo, a Fórmula Inter chega para ocupar o espaço entre o kart e as categorias internacionais de monopostos, abrindo novas oportunidades para o automobilismo brasileiro. Com modelo de negócios para pilotos, Sit and Drive oferece serviços e benefícios que vão além da locação de carros, permitindo aos pilotos capacitação profissional e competitividade no campeonato. Por isso, é também chamada de incubadora de pilotos, uma iniciativa inédita que tem como objetivo a formação de jovens, que sempre alimentaram o sonho de ir para as pistas. Bom, pessoal, continuando o nosso giro aqui no paddock de Interlagos, há pouco nós ouvimos o Marcelo Zebra, o mais veterano dessa categoria da Fórmula Inter. Agora é hora de conversar com os mais novatos, né? O pessoal que está começando agora nessa categoria, mas que já deve ter história para contar no automobilismo. Estou aqui ao lado do Pedrinho Aguiar e também do Alexandre Galassi. Começar pelo Pedrinho aqui, que disseram que é o mais tímido, pessoal. Fala um pouquinho, então, da sua trajetória curta, mas já deve ter uma experiência para estar pilotando um carro como esse, né, Pedrinho? Com certeza. Cara, basicamente foi que eu tava na faculdade e eu não tava me sentindo muito bem com a matéria e tal, não era exatamente aquilo que eu queria. Aí depois de um tempo o pai falou, viu, filho, tem um curso de pilotagem esportiva lá em Interlagos, eu acho que seria bom você fazer pra ver se você gosta mesmo, porque eu sempre fui apaixonado por carro, velocidade, sempre fui fã. Só que até então eu só andava de kart com um amigo, nunca profissionalmente, só kart indoor e tal.
E nesse tempo que eu fiz o curso de pilotagem esportiva, o instrutor-chefe lá, ele me viu nas últimas voltas, que é as voltas sozinha. Eu fiz 10 voltas, as 10 voltas do tempo do carro, que é o tempo que o piloto profissional faz, e as 10 voltas no mesmo tempo. O cara falou, bicho, você tem que continuar com isso, você é bom, você tem um talento, continua com isso. E eu segui o conselho dele. E nisso eu peguei e entrei na Fórmula V. Primeira corrida fiquei em quinto, segunda em quarta, terceira em primeira e ficou mantendo isso. Isso quanto tempo? Nós estamos falando de quanto tempo atrás? 2 anos, mais ou menos. 2 anos e meio atrás. E depois disso, que eu entrei na Fórmula V, fiz umas 8 corridas, mais ou menos. E eu descobri a Fórmula Inter, que tava no início, que ainda ia estrear e tal. Falei, pô, uma puta categoria, puta evolução pra mim, acho que seria muito bom. E entrei na Fórmula Inter, e depois que eu entrei na Fórmula Inter, esse meio termo, comecei a correr de kart profissional. Continua aqui do meu lado, Pedrinho, que eu vou perguntar a mesma coisa pro nosso parceiro aqui, o Alexandre. A tua experiência, até chegar na Fórmula Inter, como é que foi esse teu início de carreira? Vocês são tudo novinhos, você tem quantos, Pedro? Eu tenho 21. 21 e você? Tenho 21 também. 21, os dois com 21 anos já pilotando. Fala um pouquinho da sua história como piloto. Eu comecei também num berço que é o kart indoor, então kart amador. Com 8 anos de idade fiz minha primeira corrida. Meu pai já tinha participado de provas de automobilismo, então é uma paixão de família, né? Já em 2012 eu fiz também o curso de pilotagem, assim como o Pedrinho, aqui em Interlagos, tirei minha licença de piloto. E em 2013 fui para os Estados Unidos, eu fiz alguns testes de Fórmula 2000 lá, não cheguei a correr a temporada, não consegui o apoio na época, mas foi uma experiência muito, muito legal para mim. Voltei para o Brasil em 2014 e em 2014 eu fiz a Fórmula 1600 aqui no Campeonato Paulista. Eu fiz 6 etapas, infelizmente não consegui render tão bem, o meu carro de 6 etapas eu só consegui terminar uma, o carro quebrava assim bastante, mas e aí eu acabei ficando 2 anos parado, até que eu entrei na Fórmula Inter. Quem é que tá na frente aqui? Foram 3 etapas, né? Como é que tá a classificação entre vocês dois aqui? Como é que você foi nas 3? Então, na primeira eu tive um problema, minha chave geral tava falhando, mas aí na segunda etapa fiquei em terceiro e na terceira etapa fiquei em segundo. E no campeonato tô em terceiro lugar. E você, Alexandre, como é que tá o teu desempenho no campeonato? No campeonato agora eu tô em 4º lugar, tô empatado com outro piloto, com o Rafael. Boa sorte pra vocês na corrida daqui a Beleza, pouquinho. obrigado, viu? Muito obrigado, abraço. Valeu. Aí essa rapaziada que tá fazendo escola aqui na Fórmula Inter, nós vamos acompanhar tudo. Daqui a pouquinho tem mais giro aqui no paddock, direto de Interlagos, pessoal. Pessoal, uma pausa bem rapidinha na matéria da Fórmula Inter, 30 segundos, daqui a pouquinho a gente continua direto de Interlagos. Não saiam daí. Quem tem um C3 não tem medo de bomba de combustível, porque tem o motor PureTech, o mais econômico do Brasil. Agora com taxa zero, completaço e muito estilo de fábrica. É padrão premium com economia de carro popular. Aproveite na sua Citroën Independence. Já de volta nesse bloco para continuarmos falando lá direto de São Paulo da Fórmula Inter. Agora nós vamos ver como é que foi a prova, né, que nós acompanhamos lá direto do Autódromo José Carlos Passe. E também falar da possibilidade, atenção, hein, de Ribeirão Preto sediar uma das etapas da Fórmula Inter. Calendário aí, ó, com uma etapa ainda a ser definido o local, na verdade 2 datas a serem definidas. Então vamos lá, continuar curtindo Fórmula Inter direto de Interlagos. Essa etapa da Fórmula Inter teve a participação recorde de pilotos, com 10 deles posicionados no grid de largada. Ao final da corrida, vitória de Gustavo Coelho. Pedrinho Aguiar, o mais jovem da categoria, terminou em segundo. E Marcelo Zebra também fez bonito, chegando em 4º lugar. Superou as expectativas, Zebra? Tava dentro do que você esperava? Tava. A melhor coisa é ver a bandeira quadriculada, é a melhor parte, meu. A melhor parte. Não ficar na pista, nossa, é a melhor parte.
O calendário da Fórmula Inter ainda prevê mais 11 corridas, 8 delas em Interlagos, uma em Piracicaba. As etapas de outubro e novembro seguem sem local definido e Ribeirão Preto já corre por fora para receber uma das etapas da nova categoria do automobilismo brasileiro. E chegou ao final mais uma etapa da Fórmula Inter. Mais um sucesso pelo que a gente viu aqui, vocês viram nas imagens, tanta gente acompanhando, né, a vibração dos pilotos, muita gente envolvida. Eu estou ao lado aqui de duas figuras que são fundamentais, peça-chave nesse processo. Primeiro, o Marcos Galassi, que é o diretor-geral disso, e o senhor José Minelli, que é o responsável pela construção de todos esses carros. Eu vou ver por onde eu começo aqui, porque a importância é tão grande, né, Marcos, dos dois. Mas vamos falar primeiro da Fórmula Inter, o que é e de onde surgiu essa ideia maluca no bom sentido e de sucesso, pelo que a gente viu aqui, Marcos. Ela surge de um momento importante do Brasil, né? Nós acreditamos que, assim, se você olha em todos os esportes, você vê ícones dos esportes, em geral, brasileiros atuando com grande competência, etc. O automobilismo tem sofrido muito disso, né? O automobilismo de base brasileiro tem sofrido muito disso, e mesmo o automobilismo profissional. A gente resolveu criar uma fórmula, uma categoria, que fosse de fórmula, que é a pura, vamos chamar assim, é o puro automobilismo, né? E que se caracteriza assim, como a Fórmula 1 brasileira, né? Vamos criar uma fórmula pra gente, vamos ter uma categoria que represente o Brasil e aquele sujeito que queira ser piloto, queira se transformar em piloto profissional, para isso que a gente criou a Fórmula Inter. Sr. José, qual que é a emoção de ver uma prova encerrada, os carros cruzando a linha de chegada? Apesar de tanta experiência, a gente vê que tem um brilho no olho ainda, não é uma emoção, né, José? Continua brilhando os olhos, com muita emoção, porque cada vez que há uma competição, eu me sinto... tem momentos que eu não sei nem falar o quê. Como eu me sinto? É como se fosse a primeira vez. E nesses 50 anos, eu participei de muitas provas, construí muitos veículos, mas igual a esse, jamais. Existe a possibilidade da realização de uma prova fora de Interlagos, mais exatamente em Ribeirão Preto? Sem dúvida existe, a gente já está inclusive em estudos avançados lá em Ribeirão, para eleger um local e parceiros para que a gente possa viabilizar a ida da corrida para lá, mas sem dúvida é um sonho, dado que assim, nossos carros, como você disse, são movidos a etanol. O etanol é o combustível renovável brasileiro, né? No mundo inteiro se fala muito de energia elétrica, etc., ou seja, os carros elétricos, eles virão para o Brasil. Mas o Brasil tem um potencial ligado ao etanol que é absolutamente insuperável. E nós temos que resgatar isso, e Ribeirão é o centro, é a capital do etanol brasileiro. Você acredita que essa prova possa vir a ser realizada realmente a curto prazo? Eu acredito que surpresas vêm por aí, que proximamente a gente vai estar falando mais detalhadamente a respeito. Parabéns para vocês. Obrigado por você estar fazendo essa cobertura e quero agradecer a todo o pessoal. Valeu, Marcos. Obrigado pelo convite. E nós que agradecemos, um abraço a todo o pessoal de Ribeirão. É assim, se a gente não for para aí rapidamente, venha para cá para conhecer a categoria. Ela é emocionante, vale a pena conhecer. Tá, então, pessoal, essa foi a Fórmula Inter, uma verdadeira escola de pilotos. E daqui, ó, pode pintar muita gente boa daqui a alguns anos, futuros campeões, por que não? É isso aí. Vamos fechar com algumas imagens aqui direto de Interlagos. Quem tem um C3 não tem medo de bomba de combustível, porque tem um motor PureTech, o mais econômico do Brasil. Agora com taxa zero, completaço e muito estilo de fábrica. É padrão premium com economia de carro popular. Aproveite na sua Citroën Independence. Nesse bloco vamos de Test Drive, a nossa sessão fixa aqui no Motor Mais. Vamos mostrar para vocês as nossas impressões ao dirigir o Peugeot 2008, uma outra versão que nós testamos. Então, a partir de agora, Test Drive para vocês aqui no Motor Mais.
E aí, rapaziada, tá começando mais um test drive. Obrigado pela companhia de vocês. Vamos curtir juntos então hoje a avaliação de mais um modelo aqui no Motor Mais. Hoje nós vamos testar o Peugeot 2008. Nós já fizemos um teste com esse carro lá no seu lançamento em 2015, lá na Bahia, né, em Santo André. E nós pudemos comprovar aí tudo a respeito desse modelo no seu lançamento. Na ocasião nós dirigimos o motor THP Turbo, né? Esse carro que tem 5 configurações, sendo elas a Allure com versão de câmbio manual de 5 velocidades e o automático de 4, que é esse que nós estamos dirigindo, a versão Grife, que é a topo de linha, que nós acabamos de citar, que tem aí o câmbio automático e também o manual, e a THP, que vem equipada apenas com o câmbio manual. Portanto, nós estamos a bordo do Allure, que é a versão de entrada, cujo valor é R$ 76.800, um pouquinho mais caro do que no seu lançamento, né? Na época lançado por 75 mil aproximadamente. Agora 76.800, quase 77 mil, né? Então vamos conferir aí juntos o que esse carro traz de legal para quem não conhece ainda o 2008, nesse concorrido, né, disputadíssimo segmento de SUVs. A configuração desse motor é a seguinte, pessoal: ele tem aí 115 cavalos quando abastecido com gasolina, 122 abastecido com etanol. Essa potência máxima atingida aí com 5.800 rotações. O torque máximo desse carro de 15 kg, né? Aí já na faixa de 4.000 giros, já alcança o torque máximo. O conjunto desse carro equipado com o câmbio automático de 4 velocidades. Esse câmbio que gera muita discussão, né? Muita controvérsia, porque é 4 velocidades e tal. Ele é o mesmo que equipa o 208, só que passou por algumas calibrações diferentes para esse carro. Então a Peugeot defende com unhas e dentes esse câmbio, apesar de ser de 4 velocidades, né? Mas a gente aposta que muito em breve teremos mudanças nesse câmbio. De qualquer maneira, dirigindo o carro você nota que é um câmbio bacana, que satisfaz bem aí a condução. O carro é macio, as passagens de marcha são bem suaves e não exige muito, né, muito giro do carro quando você está em velocidades baixas. É calibrado justamente para isso. A segunda que corresponde a uma terceira marcha, vamos dizer assim, num câmbio tradicional de 5 ou 6 velocidades, né? Hoje nós temos carros aí até com 9 velocidades nos câmbios automáticos. De qualquer forma, esse câmbio recebeu um ajuste, né? E atende bem a esse modelo. Pelo menos a gente dirige, não observa nenhuma perda de performance, não é nenhum entrave na condução. É um câmbio que satisfaz, mas a gente sabe que muito em breve o grupo PSA deve fazer mudanças, né? Tanto para Citroën como para Peugeot. Então, esse carro, ele tem motor flex, logicamente, né? Nós já falamos dessa configuração dele, mas sempre é bom citar. Motor bicombustível equipando o 2008. Outro detalhe, né? Esse carro é derivado do 208, usa a mesma plataforma do hatch e lançado em 2015, ainda não passou por nenhuma reestilização, até porque é muito cedo para isso, né? Mas a gente acredita que muito em breve poderemos ter algumas alterações, especialmente no câmbio. Eu queria dar um destaque bem especial nesse carro para o iCockpit, né? O iCockpit da Peugeot, que é consagrado, foi premiado essa semana no Festival Automobile em Paris, no 3008 como o melhor design interior de carro, graças ao iCockpit. E é uma linha, né, seguida pela Peugeot, 208, 3008, 2008, enfim. E esse carro aqui em particular que nós estamos testando dispõe, lógico, desse iCockpit, que é muito bonito. Em termos de acabamento não há o que falar, né, sobre a Peugeot. Agora, uma coisa que eu gosto muito nesse carro, e quem tem o 208 ou até mesmo o 2008 poderá comprovar, esse volante, né, com dimensões menores, com uma circunferência menor do que o habitual, é um destaque assim à parte para esse carro.
Por quê? Logo no primeiro contato você vê como o carro fica à mão, né? Não só pelo ajuste de altura, de profundidade que dispõe esse modelo, mas justamente por essa circunferência. É muito interessante você ter o carro com essa pegada, um volantinho, né, menor, tem esse formato aqui praticamente em D, né? Ele é um pouquinho mais reto embaixo e menorzinho. E é muito confortável. Eu acho um dos pontos mais legais em termos de conforto, de dirigibilidade desse carro, esse volante pequeno. A primeira vez que eu tive contato, assim, me impressionou bastante. E toda vez que eu pego um Peugeot para fazer teste, no caso 208, o GT que nós pegamos, esse modelo agora que nós estamos testando, o THP que nós já dirigimos, enfim, os que dispõem desse volantinho menor, eu acho que é um destaque bem positivo, que conta, por que não, para quem busca conforto e se pega por alguns detalhes na hora de escolher esse ou aquele carro. Esse é um item que vale a pena destacar para vocês, e quem tiver a chance de dirigir vai comprovar o que eu estou dizendo. Bom, pessoal, tá chegando ao fim mais um test drive, espero que vocês tenham curtido as nossas impressões sobre o Peugeot 2008, versão Allure. Um grande abraço a todos e até o próximo, pessoal, valeu! Valeu, pessoal, ponto final no Motor Mais, obrigado pela companhia de vocês. Semana que vem tem mais, hein? Fiquem ligados aqui no canal 22, nosso programa inédito sempre aos sábados às 2 da tarde, reprise aos domingos à meia-noite e no decorrer da semana também mais 5 reprises. Se você estiver assistindo pelas redes sociais, faça o convite para que veja sempre pela TV também o canal 22. Obrigado pela companhia de sempre, um abraço, pessoal, até semana que vem.